Amém. Mais uma vez a paz do Senhor Jesus Cristo a você, nosso telespectador, você que está acompanhando essa programação, este canal. Hoje foi um tema muito bem explanado. Eu tenho certeza que você que está nos assistindo, você está sendo muito edificado, pela palavra de Deus que está sendo lançada ao seu coração. E o tema de hoje à noite foi justamente sobre arrependimento ou remorso. Foi falado, muito bem explanado, o que é o sentimento de remorso, os efeitos que esse sentimento traz na vida de uma pessoa, a tortura que o remorso gera na vida de uma pessoa, leva até mesmo as pessoas a tomar decisões ou atitudes trágicas. Mas também a gente viu o efeito também do sentimento de arrependimento, um sentimento de arrependimento que gera uma mudança, gera uma confissão de pecado diante de Deus, e esse sentimento de arrependimento ele vai trazer resultados abençoados para a sua vida. E quero aqui utilizar-se do contexto baseado em cima do Evangelho de Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 32, que fala justamente da história do filho pródigo. E você conhece muito bem essa história, de um filho, um jovem, que de repente chega um certo momento que ele chega para o seu pai e ele diz: pai, eu quero a parte que me é cabível, na minha herança. E ele leva o pai a fazer aquele processo de divisão dos seus bens, para poder distribuir a herança para os seus filhos. E aquele filho, ele pega a sua parte da herança e ele leva e vai em uma viagem e vai viver um pouco da realidade da vida lá fora. Ele sai da casa do pai e agora quer viver umas novas experiências e vivendo de forma dissoluta. E com o passar do tempo, o que foi que aconteceu? Aquele filho pródigo, ele gastou todos os seus bens, vivendo, vou usar as palavras simplificadas, vivendo na farra, vivendo nas noitadas, vivendo de forma totalmente dissoluta. Mas o que é que acontece? Chega um tempo em que os bens daquele jovem acabam. E aí, diz o contexto da história, conforme está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, diz que sobreveio naquele território uma grande crise, ou seja, uma grande fome. E o que foi que aconteceu? Aquele jovem que outrora estava na casa de seu pai, vivendo bem, agora esse jovem, que depois que tinha gastado tudo de forma dissoluta, esse jovem agora vai ter que procurar uma forma de trabalhar para que ele possa agora se sustentar. E o interessante é que o único meio de trabalho que aquele jovem teve foi justamente trabalhar em um local onde cuidava-se de porcos. E chegando um certo momento ali, a crise era tão complicada, a crise era tão feia, com o pastor Rondinei, que chegou um momento ali que aquele jovem, havia tanta fome nele, que ele queria tirar dos alimentos dos porcos, para que ele pudesse se alimentar, mas ele não podia. Por quê? Porque a coisa era tão limitada naquele contexto, naquela situação, que ele não podia usufruir daquela regalia, porque ele já estava trabalhando e ali ele só poderia usufruir daquilo que já tinha sido acertado. E aquele jovem, ele diante de todo aquele cenário de fracasso, diante de todo aquele cenário de crise e de situação de caos, aquele jovem agora, ele cai em si. Ele começa a fazer uma retrospectiva com o pastor Rondinei e começa a trazer à memória os dias que ele viveu na casa do pai. E ele lembrou que até os empregados da casa de seu pai usufruíam de uma abundância de pão. Até os empregados da casa de seu pai tinham uma vida abençoada. Então, ele simplesmente cai em si naquele momento e ele agora vem no seu coração aquilo que um sentimento de arrependimento gera na vida de uma pessoa. O sentimento que gerou agora uma atitude, uma iniciativa. Então, aquele jovem simplesmente, ele agora é gerado um sentimento no coração dele, um sentimento de arrependimento por tudo que ele tinha feito com o seu pai.
Veio o remorso diante de todo aquele cenário, mas, consequentemente, foi gerado o sentimento de arrependimento que levou ele a tomar uma atitude de voltar para a casa do seu pai. E o que eu acho lindo aqui é que ele diz: eu vou voltar para a casa de meu pai e vou pedir para que meu pai receba, pelo menos como um empregado seu, porque eu não sou digno nem de ser chamado filho dele. E diz a palavra de Deus que esse jovem volta à casa do pai. E o que eu acho mais lindo é que quando aquele pai avista o seu filho vindo de longe, aquele pai reconhece que é o seu filho que está voltando. E aquele pai, ele corre até aquele filho e o abraça e o beija. E diz o contexto da história que a forma como aquele filho vinha até o pai, com o pastor Rondinei, ele vinha de uma forma humilhante, porque as suas vestes estavam sujas, a sua aparência estava desgastada, ele vinha verdadeiramente um trapo, em uma situação crítica. Mas o que é que o pai faz? O pai simplesmente manda que prepare uma veste limpa, para que ele pudesse tirar aquela veste suja, e eu sei que você que está ouvindo, você já está entendendo que o Espírito Santo está ministrando ao seu coração. Então, aquele pai pega as vestes limpas, para que aquele filho tirasse aquelas vestes de vergonha, aquelas vestes sujas, e ali ele se vestisse com aquelas vestes limpas. Aquele pai pega umas sandálias e traz agora e é calçado os pés daquele filho. E agora aquele pai pega o anel de honra e é colocado no dedo daquele filho. E uma coisa que eu aprendo aqui, uma lição que eu aprendo muito importante, que quando de fato e de verdade há um sentimento de arrependimento, esse sentimento de arrependimento nos leva a ter um coração quebrantado e nos leva a tomar decisões importantes como essa. Aquele filho tomou a decisão de correr para a casa do pai. Esse filho representa eu e você. Quantas vezes nós se afastamos da casa do pai? Esse pai representa o nosso Deus Todo-Poderoso. Quantas vezes nós saímos da casa do pai, onde vivemos a nossa vida tão abençoada, e muitas vezes queremos viver experiências no mundo lá fora. E muitas vezes, quando nós nos encontramos num estado de calamidade, como esse filho pródigo se encontrou, o que é que acontece? É gerado o sentimento em nossos corações, e aí quando é gerado o remorso, fica só um remorso, vai ser uma tortura. E muitas vezes você vai tomar atitudes trágicas, mas quando é gerado o sentimento de arrependimento, esse sentimento de arrependimento vai gerar uma mudança, vai gerar uma decisão abençoada. E esse filho corre para a casa do pai. E esse pai é o Senhor. E quando esse filho chega na casa do pai, todo sujo, né, todas aquelas roupas rasgadas, sujas, que representam muitas vezes a sujeira do mundo e do pecado, aquele filho chega agora no estado de humilhação, mas quando esse filho chega na casa do pai, o que é que acontece? Acontece a restituição. A primeira coisa que acontece, o pai o abraça. Ou seja, simplesmente o pai diz: eu te recebo de volta. Eu te recebo de volta. E quem sabe aquele filho diz: pai, eu não sou digno de ser chamado nem sequer teu filho, mas me recebe como teu empregado. E aquele pai, para mostrar que foi ali liberado um perdão para aquele filho, aquele pai simplesmente traz vestes de honra, vestes limpas, o anel de honra e as sandálias, para dizer: eu te recebo como o meu filho. E finalizo agora dizendo para você, quando de fato e de verdade há arrependimento no seu coração e que você toma essa iniciativa de ir aos pés do Senhor, pode ter certeza que o Pai vai te acolher, Ele vai te abraçar e Ele vai te restituir. Ele vai restituir a tua vida, Ele vai restituir a tua dignidade, Ele vai restituir a honra. E eu quero dizer para você, não importa quem você é, ou o que você fez, ou onde você está, mas o convite nessa noite é: volte para a casa do Pai. Que seja gerado no seu coração o sentimento do arrependimento, que assim como esse filho pródigo caiu em si e reconheceu que precisava voltar para a casa do Pai, que assim seja na sua vida. Em nome de Jesus Cristo, corra para a casa do Pai.
porque o Pai está pronto para te receber, para te abraçar e para restituir na tua vida. Que Deus te abençoe. Amém, glória a Deus, louvado seja o Senhor. E a pregação de João Batista foi essa. Mateus capítulo 3, verso 2 diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. É arrependimento, é mudança de vida, é resolver a nossa vida com o dono da vida. E quem é o dono da vida? Deus, nosso Pai. Louvado seja o Senhor. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que você venha sair daqui, né, ficar entendendo sobre esta mensagem, sobre o arrependimento, o que é o remorso, para que você possa dar um passo adiante e ir para o reino do céu. Porque só há vida, que só há salvação mediante um arrependimento, mediante um cair em si, igual o filho pródigo. Que Deus abençoe grandemente você. Passo agora para o nosso mensageiro, né? Retorna a palavra para o nosso mensageiro para dar suas considerações finais. Amém, mensageiro Ondinei. Eu louvo a Deus, né, pela a vida de cada um, né, de nós que estamos nessa missão, a graça que Deus tem nos dado, né? Eu louvo a Deus por isso, agradeço a Deus por tudo, né? Louvo a Deus e peço que você, na oportunidade, se inscreva nesse canal, né? Vá se inscrevendo nesse canal, compartilhe com outras pessoas, para que outras pessoas tenham a oportunidade que você teve nessa noite de receber esta mensagem, de receber esse alimento espiritual. Eu louvo a Deus pela sua vida e peço que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus Cristo. E nós, antes de virmos para cá, para sentar para esse momento, a gente sempre está ali naquela expectativa de oração, orando sempre por cada uma das pessoas que vão nos assistir. Sem você perceber, você já está debaixo das nossas orações. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua audiência. Amém. E já reforço o convite para de hoje a 8. Quarta-feira, se Deus quiser, estaremos aqui novamente, trazendo uma nova mensagem, conforme Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo tocar no nosso coração, na nossa mente. Estaremos trazendo aqui uma nova mensagem. E nós não hesitaremos em abrir esta carta. Verdade. Nós abriremos a carta e entregaremos ao destinatário, que é você. Que Deus abençoe grandemente a nossa vida. E para a gente finalizar com a oração, entregando a Deus este momento e a nossa vida e a nossa noite. Onde você estiver, puder reunir sua família, ou baixar sua cabeça, fechar os olhos, apresente a Deus tudo que tem te angustiado, que eu creio que hoje é uma noite de renovo, é uma noite de arrependimento. Glória Louvado seja o Senhor. Oremos. Senhor, meu Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. É verdade, obrigado por nos conduzir até aqui para entregar esta carta, esta mensagem, a qual o Senhor tocou no nosso coração. Porque eu creio, meu Pai, que é o povo do Senhor, é a criatura a qual o Senhor destina a palavra. Porque as ovelhas, meu Pai, somente o grande e o supremo pastor Jesus Cristo a conhece. E elas o reconhecerão quando ouvir a voz do Senhor. Que seja uma noite de arrependimento, uma noite de quebrantamento, uma noite a qual quem estiver nos ouvindo, que o coração venha tocar, o Espírito Santo venha no mais profundo do íntimo e venha dar um passo adiante, que é resolver a vida com o Senhor. Que o Senhor nos proteja, nos guarde, que tenhamos uma noite abençoada, uma noite conduzida ali, tranquilo pelo Espírito Santo, sabendo que Deus, o Senhor, está nos protegendo. É assim que nós oramos e nós concordamos com um. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e que a paz de Cristo esteja com você. Amém.